Fala pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês, professor Douglas, para mais uma aula de medicina intensiva. E hoje, para a gente conversar sobre uma aula que é um dos grandes queridinhos aí da terapia intensiva, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Pessoal, provavelmente do tópico ventilação mecânica, isso daqui é o que mais cai. E eu vou dar boa notícia para vocês. As questões elas seguem muito padrão, porque síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente realmente tem algumas condutas muito padronizadas. E vocês vão ver que dá para acertar essas questões. Então, vamos lá, vem junto comigo que eu vou mostrar para vocês o que é importante vocês saberem para a vida e para a prova. Hoje a gente vai falar então rapidamente aí das definições de... Aí você escolhe a sigla que você preferir. Tem gente que fala SARA, tem gente que fala ARDS, porque ARDS é do inglês. Tem gente que fala SDRA, que é síndrome do desconforto. O SA é síndrome da angústia. Aí você escolhe se você prefere desconforto ou angústia, tanto faz, dá na mesma. A gente vai falar um pouquinho da ventilação mecânica protetora. Pessoal, isso aí é o carro-chefe de ventilação mecânica nas provas da residência. Então, vou precisar de vocês juntos comigo aqui hoje. E a gente vai falar algumas coisas de algumas particularidades da SARA moderada grave, alguns tratamentos um pouquinho mais específicos que volta e meia caem na prova. E aí, vamos começar para a gente definir um pouco o que é SARA. Pessoal, a síndrome da angústia respiratória aguda é uma síndrome clínica que ela está presente em diversos pacientes com diversas etiologias de doença, que é o quê? É uma lesão pulmonar aguda de característica inflamatória, que pode ser causada, então, por várias causas. E por que isso é importante vocês lembrarem? Porque, olha só, vamos falar um pouquinho das causas. Existem agressores pulmonares que frequentemente causam SARA, então causam uma inflamação no pulmão. Então, por exemplo, pneumonias, aspiração, contusão pulmonar. Mas aí é óbvio, é fácil pensar, se tem um bicho no pulmão, está inflamando tudo. Mas o que eu quero que vocês tenham? Que a SARA não necessariamente é causada por doenças pulmonares. Ela pode acontecer em pacientes inflamados, por exemplo, pacientes com sepse, pacientes com pancreatite, pacientes vítimas de politrauma, mesmo que não tenha pegado tórax, o grande queimado. Então, tem uma série de doenças que podem causar uma síndrome da angústia respiratória aguda e não necessariamente doenças pulmonares. Então, o paciente inflamado, ele infiltra o pulmão e fica um pulmão todo inflamado, cheio de líquido e colapsado. E aí, é um paciente difícil da gente ventilar. Mas a gente vai entender isso aqui hoje juntos, tá bom, pessoal? E aí, vamos falar das definições. O que define SARA? Existe um negócio clássico que vocês com certeza já ouviram falar, que são os critérios de Berlim. O que são os critérios de Berlim, então? São os critérios que a gente usa classicamente para definir SARA. E aqui eu preciso que vocês saibam, porque isso aqui toda hora cai em prova, tá certo, pessoal? Então, são essas 4 características primordiais. O raio-x de tórax mostra um infiltrado bilateral, que é esse infiltrado inflamatório. O início do quadro, ele é agudo, ele não acontece depois de 14 dias do trauma, por exemplo. Então, um paciente que teve uma contusão pulmonar, por exemplo, sofreu um acidente de carro, a SARA vem rápida, ela não demora muito tempo. Tem uma exceção que a gente conheceu recentemente, que são os pacientes com Covid, que às vezes eles pioram depois de muitos dias. Então, já tem até umas discussões de revisitar esse conceito aí, mas via de regra, então, quadro agudo. E aí, como o meu pulmão está todo detonado, o que acontece com a relação PaO2-FO2? O que é essa relação? Só para lembrar, é a minha pressão parcial de oxigênio dividido pela fração inspirada de oxigênio. E por que isso é relevante? Olha, a sua oxigenação pode estar boa às custas de uma fração inspirada de oxigênio de 100%, o que é péssimo. É por isso que a gente usa sempre essa relação, tá certo, pessoal? Quando essa relação dá menor do que 300, a gente diz que essa SARA é leve, se menor que 200, moderado, e se menor que 100 é uma SARA grave. E então, só para lembrar, mais para frente a gente vai discutir a SARA moderada e grave, que naturalmente, o que vocês acham? Tem uma mortalidade muito mais alta. E a origem do quadro não pode ser explicada por congestão. E como assim, Douglas? Olha, porque esse infiltrado bilateral no raio-x pode ser um edema agudo de pulmão. Mas edema agudo de pulmão não é infiltrado inflamatório, é líquido em excesso. Então, a gente precisa descartar que exista congestão, tá certo, pessoal? E aí, olha que coisa interessante. Isso daqui
é um exemplo de SARA. E o que é interessante aqui? Quando vocês olham um raio-x desse paciente, parece que o pulmão está todo destruído homogeneamente, não é? Mas quando você vai fazer uma tomografia do pulmão desse paciente, olha o que acontece na verdade. A parte posterior está toda colapsada, só que a parte anterior aqui, ela está relativamente poupada, não é? Então, na verdade, não é uma doença que pega homogeneamente todo o pulmão. É uma doença que frequentemente gera colapso, em especial nas bases e nas regiões posteriores. Mas ela poupa um pedacinho de pulmão, mas que é um pedacinho muito pequenininho em alguns casos. E é por isso que surgiu uma alcunha que o pulmão de SARA é um pulmão de bebê, um baby lung. Por quê? Porque como o pulmão está todo colapsado, a quantidade de pulmão que efetivamente vai fazer trocas gasosas é muito pequena. Tá certo, pessoal? E aí, vamos ver se isso aqui cai em prova o que eu falei com vocês? Uma questão da UEL de 2022 que foi uma questão muito direta. Olha só, em 2020, o mundo sofreu com a pandemia de Covid. Essa infecção está associada à ocorrência da síndrome do desconforto respiratório agudo. A síndrome em questão recebeu novos critérios diagnósticos e classificação em 2012, na publicação conhecida como a Definição de Berlim. Assinale a alternativa que descreve corretamente os critérios diagnósticos de SARA adotados pela Definição de Berlim. Então vamos lá, pessoal? Para ter SARA, a relação PaO2 dividido por FiO2 precisa ser quanto? Menor do que 300, certo, pessoal? Lembra então, menor do que 300 leve, menor do que 200 moderada, menor do que 100 grave. Mas ele não pergunta isso, ele fala só que é menor do que 300. Então, com isso, a gente já vai cortar a letra A, a letra C. A gente ainda fica com a B, a D e a E. Com PIP maior ou igual a 5 e aqui embaixo maior ou igual a 8. Douglas, você não falou nada de PIP. Vamos com calma aí. Vamos seguir aqui para as próximas. Intervalo entre o evento causador e o diagnóstico inferior a 72 horas. Qual que é a temporalidade que eu falei para vocês? 7 dias. Então vamos voltar para as outras aqui. Intervalo entre o evento causador e o diagnóstico inferior a 72 horas. Também está errado. Vamos para B? Intervalo entre o evento causador e o diagnóstico inferior a uma semana. Perfeito, uma semana é exatamente o tempo que a gente falou de SARA. Então a gente já viu que o gabarito é a letra B, mas vamos prosseguir para as outras coisas aqui. Ele fala da presença de opacidades bilaterais não explicadas por derrame, atelectasia, nódulos ou massas pulmonares e a origem do edema não é cardiogênica. Perfeito, esse aí vai ser o gabarito correto, a letra B de bola. Todas as outras, então, a gente já falou que estão erradas. E agora vocês vão falar comigo, Douglas, e esse negócio da PIP aí que você ignorou e não falou nada? Por que eu não falei nada? Porque essa questão aqui, ela teria uma polêmica, porque em 2023 sai um guideline da Sociedade Europeia em que, em resumo, o que eles falam? Eles sugerem retirar a necessidade de PIP como um critério diagnóstico. E por quê? Porque, pessoal, a gente sabe que tem alguns pacientes que, por exemplo, estão com um catéter nasal de alto fluxo extremamente hipoxêmicos, com infiltrado bilateral, que não é justificado por causas cardiogênicas, mas a gente fala, mas não é SARA porque está sem PIP. Mas a gente sabe que na prática ele tem uma SARA. É por isso que eles sugerem retirar a PIP aí do critério diagnóstico, tá certo, pessoal? Então essa questão geraria polêmica, mas não no ano dela. Em 2022 ainda não tinha saído esse guideline, tá certo, pessoal? E mais de diferente, o que esse guideline sugere é que você use catéter nasal de alto fluxo como primeira opção na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Tá certo, pessoal? Então, isso é uma mudança recente que potencialmente pode vir em provas em breve. Mas vamos prosseguir aqui para mais uma questão de definição de SARA da Unicamp de 2022. Assinale a variável e o valor que caracterizam a síndrome da angústia respiratória aguda grave. E aí, pessoal? Vamos lá. Qual desses aqui é um critério diagnóstico de SARA? Frequência respiratória é critério diagnóstico? Não é. Pressão inspiratória máxima é critério diagnóstico? Não é. Relação PaO2 e FiO2 é critério diagnóstico? É. Menor do que 300? Exatamente. PaCO2. Aí teve gente que caiu nesse buraco porque, pessoal, frequentemente a SARA dá hipercapnia?
Frequentemente dá. Então é uma característica da SARA, mas não faz parte das definições. Então é por isso que o gabarito correto aqui vai ser a letra C. Então outras coisas podem até estar presentes na SARA, mas o que está na definição é relação PF menor do que 300. Tá certo, pessoal? E aí agora, a gente falando das definições, vamos para a parte mais importante da aula, que eu preciso de todo mundo muito atento aqui, porque isso aqui cai em prova com força, em todas as provas, porque todo intensivista adora isso daqui. Cada especialidade tem a sua doença, né? A SARA é a doença do intensivista, então é por isso que toda hora cai isso aqui em prova nas questões de medicina intensiva. Tá certo, pessoal? E aí, vamos começar falando da ventilação mecânica, que lembram da aula de ventilação mecânica básica? Que eu falei com vocês assim, gente, o volume corrente que a gente dá para o paciente que não tem SARA é de 6 a 8 ml por quilo. Legal, mas olha como que é o pulmão de um paciente que tem SARA. É claro que aqui eu peguei um caso bem esdrúxulo, né, pessoal? É uma SARA que o pulmão está todo colapsado, mas que, em resumo, é um pulmãozinho de bebê. É um pulmão que, na verdade, não é um pulmão de uma pessoa normal, é um pulmão que está todo colapsado, sobrou pouca coisa de pulmão aqui. E é por isso que o que a gente fala que é a ventilação protetora? Na verdade, é até um negócio muito óbvio. Não faz sentido eu dar 6 a 8 ml por quilo se o pulmão está todo colapsado. A gente vai dar menos. No pulmão de SARA, a gente dá 4 a 6 ml por quilo de volume corrente, tá certo? Então, menos do que um pulmão habitual. Só que eu digo uma coisa a mais. Tem que ficar muito atento à pressão nas vias aéreas. E por que tem que ficar atento à pressão nas vias aéreas? Pessoal, novamente, eu vou mostrar essa imagem para vocês umas 50 vezes aqui na aula. E aí, vamos falar rapidinho de pressão? Lembra que para gerar um volume corrente, eu gero uma pressão nas vias aéreas? Só que se eu tenho um pulmãozinho tão pequenininho assim, o que vai acontecer? Para eu jogar volume aqui dentro, eu vou acabar gerando uma pressão nas vias aéreas muito alta. Então eu preciso ficar muito de olho na pressão que eu estou gerando nesse pulmão. E aí, claro, em especial, se eu estiver ventilando o meu paciente no modo volume controlado. Se eu estiver ventilando a pressão controlada, eu vou estar sabendo quanto de pressão vai estar entrando. Mas são as duas variáveis que a gente precisa ficar de olho, a pressão e o volume nas vias aéreas. E por que isso é importante? Existe um negócio que é chamado VILI. Vocês provavelmente ouviram falar, que é a lesão pulmonar infligida pelo ventilador, Ventilator Inflicted Lung Injury. E ela pode ser causada tanto por pressões muito elevadas, quanto por volumes correntes muito elevados. E esses dois a gente tem que ficar muito de olho no paciente que tem a síndrome da angústia respiratória aguda. E é por isso que a gente almeja, então, nesses pacientes, uma pressão de platô menor do que 30 e uma pressão de distensão menor do que 15. Douglas, o que é essa pressão de platô? O que é essa pressão de distensão que você está fazendo? Vamos lembrar da curvinha de pressão. Pessoal, a pressão de platô é o quê? Lembra de todas as pressões que a gente tem nas vias aéreas? A gente tem uma PIP, a gente tem uma pressão de pico, que é um somatório da pressão resistiva com a pressão elástica. E eu já vou dizer para vocês, pessoal, que essa pressão elástica tem alguns sinônimos, que são o quê? Pressão de distensão ou driving pressure. Já ouviram falar esse termo? Provavelmente já, né? Então a driving pressure ou a pressão de distensão nada mais é do que a pressão elástica. E como é que a gente chega nessa pressão elástica? Pessoal, quando está entrando ar, eu tenho uma pressão que se chama pressão resistiva. Que é o que essa pressão resistiva? É a pressão que o ar que está entrando vai exercendo ali nas minhas vias aéreas. Só que se a gente usa uma manobra chamada pausa inspiratória, para de entrar ar, só que o paciente não consegue soltar o ar. E aí a gente atinge o que a gente chama de pressão de platô. Se não está entrando ar, não existe pressão resistiva. E aí o que sobra? Sobra a pressão elástica. Então eu tenho que a PIP mais a pressão elástica é igual à pressão de platô. E, consequentemente, a pressão elástica é igual à pressão de platô menos a PIP. Tá certo? Então a gente almeja pressão de platô menor do que 30 e pressão de distensão menor do que 15. Então,
Esse daqui que é o grande conceito da ventilação mecânica protetora. E aí vamos para as bases agora da ventilação mecânica protetora. A gente vai fazer um volume corrente mais baixo. Afinal de contas, o nosso pulmãozinho está bem pequenininho porque ele está bem colapsado. Só que ao mesmo tempo tem que ficar muito de olho com, além do volume que eu estou colocando para dentro, quanto de pressão que a gente está gerando. E quais são as pressões que a gente fica de olho? A pressão de platô e a driving pressure, ou pressão de distensão, ou pressão elástica, que o ponto de corte é 30. E a driving pressure, a gente tenta almejar que ela fique menor do que 15 centímetros de água. E essa frequência respiratória que você soltou no final aí, Douglas? Pessoal, essa frequência respiratória é porque ela está no protocolo do principal estudo aí de ventilação mecânica na SARA. Mas foi um valor bem arbitrário. E vai estar escrito nos livros, mas é isso, foi um valor arbitrário de frequência respiratória. Então, se for para escolher o que é muito importante, 4 a 6 ml por quilo, platô menor que 30 e driving pressure menor que 15. E para fazer uma prova, coloca esse limite aí de 35 incursões respiratórias por minuto de frequência respiratória. Douglas, na vida vocês fazem mais? A gente faz mais, mas para a prova é 35. Beleza, pessoal? E aí, eu vou agora acrescentar um conceito para vocês. Gente, se eu tenho que limitar o volume corrente que entra para o meu paciente, porque o pulmão dele está todo colapsado, o que a gente pode acabar fazendo? Hipercapnia. Porque lembra que para baixar o CO2 eu preciso aumentar o volume minuto, que é a frequência respiratória vezes o volume corrente? Só que aqui a gente não pode fazer um volume corrente muito alto. Então, às vezes, esses pacientes eles ficam hipercapnicos. E da onde que veio esse conceito de hipercapnia permissiva? Desse trabalho que eu falei com vocês, que avaliou então o uso de volume corrente menor no pulmão de SARA. E o que ele disse? Que, olha, vale a pena você tolerar um pouquinho de hipercapnia se for para manter a ventilação mecânica protetora. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente e vamos fazer uma questão agora da FAMERP, FAMERP 2023, que aí, pessoal, o que ele pergunta aqui são essas bases da ventilação mecânica protetora. Quem quiser fazer sozinho, tenta aí, se não, vamos junto, vem junto comigo. Que é uma paciente feminina de 26 anos, primigesta, com 30 semanas de idade gestacional, sem outras comorbidades, admitida no hospital com quadros de tosse, coriza, febre, cefaleia e mialgia há 3 dias, evoluindo com dispneia em repouso no dia da admissão. Paciente avaliada na emergência com saturação de O2 de 88% em ar ambiente foi colocada na máscara com reservatório e internada em leito de UTI com síndrome da angústia respiratória aguda grave, aguardando definição de etiologia. Paciente evoluiu no 2º dia de internação com piora da dispneia e hipoxemia, sendo coletado gasometria arterial em uso de VNI, com BIPAP, com FO2 de 80% que evidenciou pH de 7,30, PaO2 de 87, PCO2 de 48, saturando 90% com um lactato de 2,5 milimol por litro, e foi submetido à intubação e ventilação mecânica. Qual a melhor estratégia para a ventilação dessa paciente? Aí, pessoal, o que ele está querendo dizer? Que essa paciente, ela tem uma SARA. Ele quer que você fale quais são os pilares da ventilação mecânica protetora, que vamos lembrar aqui, volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, pressão de platô menor do que 30 centímetros de água e driving pressure, ou pressão de distensão, menor do que 15 centímetros de água, que é o que está contemplado na letra C. Tá certo, pessoal? E aí agora, a gente vai destrinchar esse negócio que eu acabei de falar com vocês, da hipercapnia permissiva, que é o quê? Como eu falei para vocês, aquele estudo ele fala o seguinte, no protocolo do estudo, diz para o grupo intervenção, que é o grupo da ventilação mecânica protetora, tolerar a acidose respiratória se pH maior que 7,15 para manter ventilação protetora. Douglas, como assim? Pessoal, é o seguinte, o que ele fala? Olha, eu sei que se eu dou um volume corrente mais baixinho, o meu paciente ele pode acabar fazendo um pouquinho de hipercapnia. Mas é um preço que eu aceito pagar para manter ventilação protetora. Então, se eu tivesse que abrir mão da ventilação protetora para corrigir uma acidose respiratória leve, isso não vale a pena ser feito. Deu para entender, pessoal? Mas o que eu quero que vocês levem?
Eu posso corrigir hipercapnia mantendo ventilação protetora? Então eu corrijo. Agora, eu não posso corrigir mantendo? Então eu tolero, desde que a acidose respiratória não seja ameaçadora à vida, que é quanto a gente colocou o corte aí de 7,15 de pH. Então, se o pH for menor que 7,15, a gente abre mão da ventilação protetora para salvar a vida do paciente naquele momento. Mas se a acidose respiratória for leve, beleza, vamos manter a ventilação protetora. E aí, vamos ver como que isso cai na prova. Então, olha só, uma questão do HC da Federal do Paraná de 2022. Um paciente de 67 anos, feminino, com histórico de hipertensão e diabetes, está internada na UTI em suporte ventilatório invasivo por Covid grave. Neste momento, no 10º dia do início dos sintomas. Parâmetros ventilatórios: assisto controlada volume, volume corrente de 300 ml, que é 6 ml por quilo de peso ideal, então já está no limite. Frequência respiratória de 36 incursões respiratórias por minuto, então também já está no limite. Volume minuto de 10,2 litros por minuto, com uma fração inspirada de oxigênio de 65%, uma PIP de 14, uma pressão de platô de 29, que também está no talo, com uma driving pressure de 14, que também está no talo, hemodinamicamente estável. Gasometria arterial, pH de 7,26 e PCO2 de 72, a paciente está hipercápnica, com BIC de 31, e um PaO2 de 75, saturando nos 93%. A partir do caso, é correto que se afirmar que a melhor conduta é... Pessoal, é o que a gente acabou de discutir da ventilação mecânica protetora e da hipercapnia permissiva. Vamos alternativa por alternativa. Letra A, elevar a frequência respiratória? Está errado. Por quê? Porque a gente já está no limite das 35 incursões respiratórias por minuto. Ele até subiu um pontinho aí, né? Está um acima. Então está errada a letra A. Letra B, elevar o volume corrente? Não vamos elevar o volume corrente, porque já está em 6 ml por quilo e o pH é quanto? 7,26. Então, acima de 7,15, a gente tolera essa hipercapnia. Letra C, manter os parâmetros atuais sendo permissivo com a hipercapnia, já que esta paciente não apresenta contraindicações a níveis mais elevados de CO2. Perfeito. Isso que é hipercapnia permissiva. Mas vamos prosseguir. Letra D, administrar bicarbonato endovenoso em bomba de infusão contínua em razão da paciente apresentar acidose respiratória. Pessoal, a gente até pode dar bicarbonato na acidose respiratória, que aí vocês vão falar, nossa, Douglas, mas se é acidose respiratória, por que a gente vai dar bicarbonato? Mas no protocolo desse estudo ele até permite dar bicarbonato, mas em uma circunstância. Acidose respiratória grave e incontrolável, que não é o caso dessa paciente aqui. Então, não, a letra D está errada. Letra E, administrar bicarbonato endovenoso, então, novamente, não. E no final ele ainda fala, em razão da paciente apresentar acidose metabólica. Não, a acidose dessa paciente ela é respiratória. O gabarito correto, então, perfeito, hipercapnia permissiva, letra C. E aí, vamos para a USP São Paulo 2020, mais uma questão de ventilação mecânica na SARA. Uma mulher de 45 anos obesa é admitida na UTI com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, com peso predito de 70 quilos. Após 12 horas de ventilação mecânica, está sedada com propofol em RAS-5 e em uso de cisatracúrio. Está com noradrenalina 0,1 micrograma por quilo por minuto. Parâmetros ventilatórios, frequência respiratória de 18, volume corrente de 420, o que para ela são 6 ml por quilo, porque ela pesa 70 quilos. PIP de 10 centímetros de água, pressão de platô de 25, FO2 de 80%, gasometria arterial com pH de 7,18, um BIC de 22, PCO2 de 62, PO2 de 58. A conduta mais apropriada em relação à ventilação mecânica alveolar é... Aí eu acabei de fazer uma questão com vocês de ventilação mecânica protetora da hipercapnia permissiva, vocês devem estar assim, Douglas, hipercapnia permissiva. Mas lembra do que eu falei com vocês? Que, olha, se eu puder corrigir a hipercapnia mantendo ventilação protetora, vamos fazer isso. E é possível? Aí alguém vai falar, Douglas, já está com 6 ml por quilo, não dá. E eu vou responder, como é que a gente corrige hipercapnia? Não é o volume corrente vezes a frequência respiratória? A frequência respiratória dela está em 18. E qual que é o valor máximo? 35. Então é possível a gente tentar corrigir essa hipercapnia aumentando a frequência respiratória? É. Vamos ver se algum lugar fala isso.
Letra A, aumentar o volume corrente até 560 ml? Não, porque eu vou estar abrindo mão da ventilação protetora e a gente não quer fazer isso. Então, letra A está errada. Letra B, aumentar volume corrente até 560? Novamente, errado. Letra C, reduzir volume corrente até 280? Não, aí também não, aí eu vou piorar a hipercapnia da minha paciente. A gente só reduziria o volume corrente se o problema aqui fosse em relação à pressão de vias aéreas, que não é o caso, a pressão está adequada. Então a letra C está bem errada. Eu ia piorar minha paciente fazendo isso. E a letra D? Manter o volume corrente e aumentar a frequência respiratória para 30. Perfeito. Assim eu mantenho ventilação mecânica protetora e eu corrijo a hipercapnia da paciente. O gabarito correto é a letra D de dado. E aí, pessoal, sempre perguntam, e a PIP? Pessoal, e por que eu fiz essa cara assim? Porque a verdade é que a gente não sabe direito o que fazer com a PIP ainda. Mas que, em resumo, pessoal, existe uma PIP Table que vocês já devem ter visto, que veio baseada em um ensaio clínico do New England, mas que vocês não precisam decorar essa tabela, mas que é uma sugestão de ser utilizada, que se os pacientes estão muito hipoxêmicos, considere subindo a PIP, porque isso ajuda o paciente que está mais hipoxêmico. Tá certo, pessoal? Mas não precisa decorar valores de PIP, o que eu preciso que vocês saibam é, meu paciente está muito hipoxêmico, eu vou subir um pouquinho a PIP porque isso pode ajudar a corrigir a hipoxemia do meu paciente. Tá certo, pessoal? Então, os pilares da ventilação mecânica protetora a gente já falou. E agora a gente vai entrar na parte de SARA moderada a grave. E aí, vamos falar então do manejo da SARA moderada a grave. E aí, o que eu já vou começar falando com vocês? A ventilação mecânica protetora diminui mortalidade. Ah, tá bom, Douglas, é isso que você tinha para falar? Só que a gente tem um problema. Em especial os pacientes mais graves, os que são mais hipoxêmicos e mais hipercápnicos, eles fazem muita sincronia paciente-ventilador, impedindo a ventilação protetora. Por quê? Porque frequentemente eles querem puxar mais ar, eles querem um fluxo maior, eles queriam um volume corrente maior. Quando o paciente fica hipercápnico, o drive respiratório dele tende a aumentar, ele vai puxar o ar mais forte para corrigir a hipercapnia. E aí, a gente lança a mão de um negócio que são os bloqueadores neuromusculares, tá certo, pessoal? E aqui, importantíssimo, bloqueador neuromuscular de escolha, o cisatracúrio. É só se tiver a sincronia incontrolável. A gente não faz bloqueador neuromuscular de rotina. E isso está caindo em prova. Então, pessoal, a indicação do bloqueio neuromuscular é a sincronia incontrolável. Não está escrito isso, não está indicado o bloqueador neuromuscular. Não se bloqueia paciente baseado em relação PaO2 e FO2 ou porque está hipercápnico. Na questão de prova vai ter que falar. O paciente tem as sincronias que tentaram ser corrigidas, não foi possível. Então aí sim você indica o bloqueador neuromuscular, tá certo, pessoal? E aí eu vou mostrar uma imagem de novo para vocês, que vocês já viram. Tá, Douglas, eu não aguento mais essa imagem. Mas essa imagem é linda, pessoal. E sabe por quê? Porque tem uma outra coisa que a gente faz frequentemente no paciente que está em ventilação mecânica com SARA moderada grave, que vocês já devem estar pensando que dá uma olhada nessa imagem aqui. Só para lembrar, aqui para cima está a parte anterior, aqui para baixo está a parte posterior. Notem que o colapso da SARA é predominantemente posterior. E por que isso é um problema? Porque, pessoal, a parte basal e posterior, que é justamente a mais colapsada na SARA, é a parte mais bem perfundida do pulmão. E é por isso que a gente lança a mão de uma coisa que é a prona, que é deitar o paciente de barriga para baixo. Porque com isso, a gente abre essas áreas que estão colapsadas posterior. Então a gente coloca o paciente de barriga para baixo para diminuir aquele peso da gravidade na parte posterior. Assim a gente consegue abrir as bases e a parte posterior, que são mais bem perfundidas. E para quem que a gente indica a prona? Para os pacientes com relação PF menor do que 150. E pessoal, eu preciso que vocês lembrem desse número mágico. PaO2 e FO2 menor que 150, porque isso cai muito em prova. E aí, qual que é a conduta? O meu paciente está com PF menor do que 150 e com 12 horas de ventilação mecânica otimizada, está recomendada a prona por pelo menos 16 horas por dia e enquanto persistir a indicação. Então, pronei meu paciente por 16 horas, supinei ele, a relação PF está menor que 150,
a gente vai fazer a higiene dele, vai trocar catéter, vai fazer o que precisa e depois prona de novo, tá certo, pessoal? E isso diminui mortalidade, diminui tempo de ventilação mecânica e é por isso que isso cai muito em prova, porque isso diminui e muito a mortalidade do paciente com SARA. E aí, vamos lá, uma questão da USP São Paulo, 2021. Um homem de 56 anos, hipertenso com sobrepeso, está na UTI há 3 dias por conta de insuficiência respiratória por Covid. Está sedado, sob ventilação mecânica há 36 horas, no modo volume controlado. Um volume corrente de 480 ml, frequência respiratória de 32, um fluxo de 60 litros por minuto, uma PIP de 11, uma pressão de pico de 40, uma pressão de platô de 26, FO2 60%, sem sinais de assincronia. Gasometria arterial com pH de 7,25, um PCO2 de 50, uma PO2 de 65, saturando 91% com bicarbonato de 26, peso predito de 80 kg. A conduta mais adequada para esse paciente é... Pessoal, o que está indicado para esse paciente? Letra D. Vamos de baixo para cima aqui. Aumentar a PIP para 15 centímetros de água após manobra de recrutamento. Pessoal, o que é essa manobra de recrutamento? É um negócio que atualmente é proscrito. Não é feito rotineiramente para pacientes com SARA. É uma manobra de resgate que para várias exceções aí, mas que para a prova não vai cair nunca para vocês. Porque se feita de rotina, ela aumenta a mortalidade. Mas que é o quê? Gerar grandes elevações de PIP para tentar abrir aquele pulmão que está todo colapsado e depois que abrir a gente vai diminuindo gradativamente a PIP. Novamente, não é feita de rotina. É para casos de exceção e para a prova, nunca. Está errada a letra D. Letra C, iniciar bloqueio neuromuscular. Aí vamos lá, pessoal. Quando que a gente indica bloqueador neuromuscular? Quando o paciente tem assincronias incontroláveis que impedem que eu faça a ventilação mecânica protetora. Olha o que ele colocou aqui no enunciado, sem sinais de assincronia. Está errada a letra C. Letra B. Aumentar o volume corrente para 640 ml? Pessoal, aí não faz sentido a gente aumentar o volume corrente para 640 ml, porque a gente vai abrir mão da ventilação mecânica protetora. O peso predito do paciente é 80 quilos. Então, se eu aumento para 640, eu vou botar 6 ml por quilo. Vou botar 8 ml por quilo, abrindo mão da ventilação mecânica protetora e o meu paciente tem uma hipercapnia que é leve. Então, não, a gente não vai abrir mão da ventilação protetora neste momento. E a letra A, colocar o paciente em posição prona, é o gabarito correto, por quê? Porque o meu paciente está em ventilação mecânica há mais de 12 horas, que está otimizada, com uma relação PF de quanto? 65 dividido por 0,6, que vai dar aí mais ou menos uns 108, 109, que é menor do que 150. E, portanto, o gabarito correto vai ser a letra A, colocar o paciente em posição prona. E aí, vamos falar de outras medidas que eventualmente aparecem em prova. Recrutamento alveolar? Nunca na prova, porque rotineiramente ele aumenta a mortalidade. Então, na vida, casos de exceção. Na prova, nunca. O óxido nítrico raramente cai em prova, na verdade ele nunca é o gabarito correto, porque ele é uma medida de resgate que a gente nem sabe se diminui mortalidade, mas que é utilizado quando tem hipoxemia refratária e disfunção do ventrículo direito. Não precisa decorar isso, é só para vocês saberem que existe esse negócio. Assim como é importante que vocês saibam que existe a ECMO, que é quando acontece uma hipoxemia e uma hipercapnia refratárias a tudo que você tentou antes. Também normalmente não cai em prova porque a indicação de ECMO é coisa de intensivista, tá certo, pessoal? E por fim, esse aqui de vez em quando cai em prova, que é o corticoide. Pessoal, o corticoide, ele não é usado rotineiramente na SARA, mas tem algumas doenças que causam SARA em que você indica corticoide. Por exemplo, pro COVID, a gente indica corticoide, mas é para tratar o COVID, não a SARA. Para pneumonia bacteriana, a gente indica corticoide, mas é pela pneumonia bacteriana, não pela SARA. Se o meu paciente tem um choque séptico e tem SARA, a gente às vezes prescreve hidrocortisona por conta da ideia da insuficiência adrenal relativa. Não é pela SARA. Então, outras etiologias de SARA, por exemplo, o meu paciente tem uma SARA porque ele tem uma pancreatite, ele não ganha corticoide. O meu paciente tem uma SARA porque ele fez uma contusão pulmonar por conta de um trauma, ele não ganha corticoide. Então, tem alguns estudos de corticoide na SARA, mas atualmente não é indicado uso rotineiro, tá certo, pessoal?
Então, corticoide de acordo com a etiologia, não para tratar a SARA propriamente dita, pelo menos não por enquanto, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Uma questão da USP São Paulo de 2018, que essa daqui, tentem fazer sozinhos aí, essa vai ser só para quem ficou mais atento à aula. Um homem de 27 anos internou na UTI com pneumonia comunitária grave. Está entubado, sedado, com midazolam 10mg/hora em RAS -5. Estável hemodinamicamente e sem drogas vasoativas. Os parâmetros da ventilação são volume corrente de 6 ml por quilo de peso ideal, PIP de 16, pressão de platô de 30, frequência respiratória de 25, FO2 70%, gasometria arterial, pH de 7,32, CO2 de 32, PO2 de 72, com BIC de 20. A conduta imediata frente aos achados é letra A, aumentar midazolam. Pessoal, na verdade a conduta aqui poderia ser reduzir o midazolam, porque o paciente não precisa estar em RAS -5. O nosso alvo de sedação em UTI é de 0 a -2. Então, não. Letra B, bloqueador neuromuscular. Pessoal, em algum momento da questão ele falou de assincronias incontroláveis? Então, não vamos indicar bloqueador neuromuscular. Letra C, broncodilatadores inalatórios. Pessoal, a gente só faria se o paciente tivesse, de fato, um broncoespasmo ou algo do tipo. Ele não falou nada na questão para a gente pensar nisso. Letra D, trocar tubo orotraqueal. Troca de tubo não é feita rotineiramente em pacientes que estão entubados, só se ele fizer uma rolha, furar o cuff, alguma coisa assim. O que não é o caso assim, aqui. E aí, pessoal, qual que é o gabarito da questão, então? Eles deram um gabarito como letra B. E por que eles deram esse gabarito? Porque o trabalho que acabou com o uso de bloqueador neuromuscular de rotina veio em 2019. Então, para quem estava muito atenta, vai perceber. Essa questão aqui, na época ela não foi anulada porque ela de fato era um cuidado padrão. Mas atualmente, se caísse uma questão igual a essa, ela seria anulada, porque estaria errado lembrar que bloqueador neuromuscular é para sincronias incontroláveis. Então, se tivesse para colocar uma resposta correta aqui, o que estaria indicado para esse paciente? Prona. Porque a relação PO2-FO2 desse paciente é menor do que 150, mas bloqueador neuromuscular não. Tá certo, pessoal? Então, aqui, pessoal, próximo slide eu vou trazer os pontos-chave aí de SARA para vocês. Então, por favor, prestem bastante atenção para aquele que perdeu alguma coisa. Com esse slide aqui, vocês vão responder aí qualquer questão de SARA praticamente, tá certo, pessoal? Então, vamos lembrar das definições. SARA, relação PO2-FO2 menor do que 300, agudo com infiltrado bilateral e que não é explicado por congestão. Critério de Berlim. Tá bom, pessoal? E se for para acrescentar, menor que 300 leve, menor que 200 moderada, menor que 100 grave. O que é a ventilação mecânica protetora? Os pilares aí da ventilação mecânica protetora, pessoal? Então, volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, porque é aquele pulmãozinho de bebê. Pressão de platô menor do que 30, frequência respiratória até 35 e pressão de distensão, também chamada de pressão elástica, também chamada de driving pressure, menor do que 15. Hipercapnia permissiva. Se o meu paciente estiver hipercápnico e eu não conseguir corrigir mantendo a ventilação mecânica protetora, eu prefiro manter ventilação protetora desde que o pH seja até 7,15. Então, esse que é o conceito de hipercapnia permissiva, tá certo, pessoal? Prona, volta e meia é o gabarito correto das provas, das questões, porque prona diminui mortalidade. Se relação PF menor do que 150 com ventilação mecânica otimizada por pelo menos 12 horas, eu prono meu paciente por pelo menos 16 horas e repito por quantas vezes persistir a indicação. E para fechar, pessoal, atualmente, bloqueio neuromuscular tem que estar escrito na questão assincronias incontroláveis de modo que eu não consigo manter ventilação mecânica protetora. Nesse caso, vai estar indicado o bloqueador neuromuscular. Tá certo, pessoal? Então, esse slide aqui é o slide que resume o que quase sempre cai em prova de SARA. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima, então.